Catecismo da Igreja Católica. Primeira parte, a profissão de fé. Segunda secção, a profissão da fé cristã. Capítulo 3. Creio no Espírito Santo. Números de 683 a 686. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Gálatas 4, 6. Este conhecimento da fé só é possível no Espírito Santo. Para estar em contato com Cristo, é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo. É Ele que nos precede e suscita em nós a fé. Em virtude do nosso batismo, primeiro sacramento da fé, a vida, que tem a sua fonte no Pai e nos é oferecida no Filho, é-nos comunicada, íntima e pessoalmente, pelo Espírito Santo na Igreja. O batismo dá-nos a graça do novo nascimento em Deus Pai, por meio do Filho no Espírito Santo. Porque aqueles que têm o Espírito de Deus são conduzidos ao Verbo, isto é, ao Filho. Mas o Filho apresenta-os ao Pai, e o Pai dá-lhes a incorruptibilidade. Portanto, sem o Espírito não é possível ver o Filho de Deus, e sem o Filho ninguém tem acesso ao Pai, porque o conhecimento do Pai é o Filho, e o conhecimento do Filho de Deus faz-se pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, pela sua graça, é o primeiro no despertar da nossa fé e na vida nova que consiste em conhecer o Pai e aquele que Ele enviou, Jesus Cristo. No entanto, Ele é o último na revelação das pessoas da Santíssima Trindade. São Gregário de Nazianzo, o teólogo, explica esta progressão pela pedagogia da condescendência divina. O Antigo Testamento proclamava manifestamente o Pai e mais obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho e fez entrever a divindade do Espírito. Agora, porém, o próprio Espírito vive conosco e manifesta-se a nós mais abertamente. Com efeito, quando ainda não se confessava a divindade do Pai, não era prudente proclamar abertamente o Filho. E quando a divindade do Filho ainda não era admitida, não era prudente acrescentar o Espírito Santo como um fardo suplementar, para empregar uma expressão um tanto ousada. É por avanços e progressões de glória em glória que a luz da Trindade brilhará em mais esplendorosas claridades. Crer no Espírito é, portanto, professar que o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai e ao Filho, adorado e glorificado com o Pai e o Filho. É por isso que tratamos do mistério divino do Espírito Santo na teologia trinitária. Portanto, aqui só trataremos do Espírito Santo no âmbito da economia divina. O Espírito Santo age juntamente com o Pai e o Filho, desde o princípio até a consumação do desígnio da nossa salvação. Mas é nestes últimos tempos, inaugurados com a encarnação redentora do Filho, que ele é revelado e dado, reconhecido e acolhido como pessoa. Então, esse desígnio divino, consumado em Cristo, primogênito e cabeça da nova criação, poderá tomar corpo na humanidade pelo Espírito derramado. A Igreja, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna. Artigo 8. Creio no Espírito Santo. Números de 687 a 688.
Ninguém conhece o que há em Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 11. Ora, o seu Espírito, que o revela, faz-nos conhecer Cristo, seu Verbo, sua palavra viva. Mas não se diz a si próprio. Aquele que falou pelos profetas faz-nos ouvir a palavra do Pai. Mas a ele, nós não o ouvimos. Não o conhecemos senão no movimento em que ele nos revela o Verbo e nos dispõe a acolhê-lo na fé. O Espírito de verdade, que nos revela Cristo, não fala de si próprio. Tal escondimento, propriamente divino, explica por que é que o mundo não o pode receber, porque não o vê nem o conhece, enquanto aqueles que creem em Cristo o conhecem, porque habita com eles e está neles. João 14, 17. 688. A Igreja, comunhão viva na fé dos apóstolos que ela transmite, é o lugar do nosso conhecimento do Espírito Santo. Nas Escrituras, que ele inspirou. Na tradição, de que os padres da Igreja são testemunhas sempre atuais. No magistério da Igreja, que ele assiste. Na liturgia sacramental, através das suas palavras e dos seus símbolos, em que o Espírito Santo nos põe em comunhão com Cristo. Na oração, em que ele intercede por nós. Nos carismas e ministérios, pelos quais a Igreja é edificada. Nos sinais de vida apostólica e missionária. No testemunho dos santos, nos quais ele manifesta a sua santidade e continua a obra da salvação. 1. A missão conjunta do Filho e do Espírito. Números de 689 a 690. Aquele que o Pai enviou aos nossos corações, o Espírito do seu Filho, é realmente Deus. Consubstancial ao Pai e ao Filho, é deles inseparável, tanto na vida íntima da Trindade como no seu dom de amor pelo mundo. Mas ao adorar a Santíssima Trindade, vivificante, consubstancial e indivisível, a fé da Igreja professa também a distinção das pessoas. Quando o Pai envia o seu Verbo, envia sempre o seu Espírito. Missão conjunta na qual o Filho e o Espírito Santo são distintos mas inseparáveis. Sem dúvida, é Cristo quem aparece, ele que é a imagem visível de Deus invisível, mas é o Espírito Santo quem o revela. Jesus é Cristo, ungido, porque o Espírito é dele a unção. E tudo quanto acontece a partir da encarnação, decorre desta plenitude. Finalmente, quando Cristo é glorificado, pode, por sua vez, enviar de junto do Pai, o Espírito, aos que creem nele. Comunica-lhes a sua glória, quer dizer, o Espírito Santo que o glorifica. A missão conjunta desenvolver-se-á, a partir desse momento, nos filhos adoptados pelo Pai no corpo do seu Filho. A missão do Espírito de adopção consistirá em uni-los a Cristo e fazê-los viver nele. A unção sugere que não há nenhuma distância entre o Filho e o Espírito. Com efeito, do mesmo modo que entre a superfície do corpo e a unção do óleo, nem a razão nem os sentidos encontram qualquer entremeio, assim é imediato o contato do Filho com o Espírito, de tal modo que aquele que vai tomar contato com o Filho pela fé, tem que contactar primeiro com o óleo. Com efeito, não há pane alguma que esteja despida do Espírito Santo. É por isso que a confissão do senhorio do Filho se faz no Espírito Santo para aqueles que a recebem, pois o Espírito vem, de todos os lados, ao encontro daqueles que se aproximam pela fé. 2.
O nome, as designações e os símbolos do Espírito Santo. O nome próprio do Espírito Santo. Número 691. Espírito Santo, tal ao nome próprio daquele que adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho. A Igreja recebeu este nome do Senhor e professa-o no batismo dos seus novos filhos. O termo Espírito traduz o termo hebraico Ruach, na sua primeira acepção, significa sopro, ar, vento. Jesus utiliza precisamente a imagem sensível do vento para sugerir a Nicodemos a novidade transcendente daquele que é pessoalmente o sopro de Deus, o Espírito Divino. Por outro lado, Espírito e Santo são atributos divinos comuns às três pessoas divinas. Mas, juntando os dois termos, a Escritura, a liturgia e a linguagem teológica designam a pessoa inefável do Espírito Santo, sem equívoco possível com os outros empregos dos termos Espírito e Santo. As designações do Espírito Santo. Números de 692 a 693. Jesus, ao anunciar e prometer a vinda do Espírito Santo, chama-lhe o Paráclito, que, a letra, quer dizer aquele que é chamado para junto, Advocatus, João 14, 16, 26, 15, 26, 16, 7. Paráclito traduz-se habitualmente por Consolador, sendo Jesus o primeiro Consolador. O próprio Senhor chama ao Espírito Santo o Espírito da Verdade. Além do seu nome próprio, que é o mais empregado nos Atos dos Apóstolos e nas Epístolas, encontramos em Paulo as designações: Espírito da Promessa, Gálatas 3, 14. Efésios 1, 13, Espírito de Adopção, Romanos 8, 15, Gálatas 4, 6, Espírito de Cristo, Romanos 8, 9, Espírito do Senhor, 2 Coríntios 3, 17, Espírito de Deus, Romanos 8, 9, 14, 15, 19, 1 Coríntios 6, 11, 7, 40, e Pedro, Espírito de Glória, 1 Pedro 4, 14. Os símbolos do Espírito Santo. Números de 694 a 701. Da água. O simbolismo da água é significativo da ação do Espírito Santo no batismo, pois que, após a invocação do Espírito Santo, ela torna-se o sinal sacramental eficaz do novo nascimento. Do mesmo modo que a gestação do nosso primeiro nascimento se operou na água, assim a água batismal significa realmente que o nosso nascimento para a vida divina nos é dado no Espírito Santo. Mas, batizados num só Espírito, a todos nos foi dado beber de um único Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Portanto, o Espírito é também pessoalmente a água viva que brota de Cristo crucificado como da sua fonte, e jorra em nós para a vida eterna. A unção. O simbolismo da unção com óleo é também significativo do Espírito Santo, a ponto de se tomar o seu sinônimo. Na iniciação cristã, ela é o sinal sacramental da confirmação, que justamente nas igrejas orientais se chama crismação. Mas, para lhe apreender toda a força, temos de voltar à primeira unção realizada pelo Espírito Santo, a de Jesus. Cristo, Messias em hebraico, significa ungido pelo Espírito de Deus. Houve ungidos do Senhor na antiga aliança, sobretudo o rei David.
Mas Jesus é o ungido de Deus de maneira única. A humanidade que o Filho assume é totalmente ungida pelo Espírito Santo. Jesus é constituído Cristo pelo Espírito Santo. A Virgem Maria concebe Cristo do Espírito Santo, que pelo anjo anuncia como Cristo a quando do seu nascimento, e leva Simeão a ir ao templo ver o Cristo do Senhor. É ele que enche Cristo e cujo poder emana de Cristo nos seus atos de cura e salvamento. Finalmente, é ele que ressuscita Jesus de entre os mortos. Então, plenamente constituído Cristo na sua humanidade vencedora da morte, Jesus difunde em profusão o Espírito Santo, até que os santos constituam, na sua união a humanidade do Filho de Deus, o homem adulto à medida completa da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. O Cristo total, para empregar a expressão de Santo Agostinho. O fogo. Enquanto a água significava o nascimento e a fecundidade da vida dada no Espírito Santo, o fogo simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo. O profeta Elias, que apareceu como um fogo e cuja palavra queimava como um facho ardente. Siraque 48:1, pela sua oração faz descer o fogo do céu sobre o sacrifício do Monte Carmelo, figura do fogo do Espírito Santo, que transforma aquilo em que toca. João Batista, que irá à frente do Senhor com o espírito e a força de Elias. Lucas 1:17, anuncia Cristo como aquele que há de batizar no Espírito Santo e no fogo. Lucas 3:16, aquele Espírito do qual Jesus dirá: eu vim lançar fogo sobre a terra e só quero que ele se tenha ateado. Lucas 12:49. É sob a forma de línguas, uma espécie de línguas de fogo, que o Espírito Santo repousa sobre os discípulos na manhã de Pentecostes e os enche de si. A tradição espiritual reterá este simbolismo do fogo como um dos mais expressivos da ação do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. A nuvem e a luz. Estes dois símbolos são inseparáveis nas manifestações do Espírito Santo. Desde as teofanias do Antigo Testamento, a nuvem, umas vezes escura, outras luminosa, revela o Deus vivo e Salvador, velando a transcendência da sua glória. A Moisés no Monte Sinai, na tenda da reunião e durante a marcha pelo deserto. A Salomão, a quando da dedicação do templo. Ora, estas figuras são realizadas por Cristo no Espírito Santo. É ele que desce sobre a Virgem Maria e a cobre com a sua sombra, para que conceba e dê à luz Jesus. No Monte da Transfiguração, é ele que sobrevém na nuvem que cobriu da sua sombra Jesus, Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João, nuvem da qual se fez ouvir uma voz que dizia: este é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. Lucas 9:35. E, enfim, a mesma nuvem que esconde Jesus aos olhos dos discípulos no dia da ascensão e que o revelará como Filho do Homem na sua glória, no dia da sua vinda. O selo é um símbolo próximo do da unção. Com efeito, foi a Cristo que Deus marcou com seu selo. João 6:27, e é nele que o Pai nos marca também com seu selo. Porque indica o efeito indelével da unção do Espírito Santo nos sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem. A imagem do selo, os prages, foi utilizada em certas tradições teológicas para exprimir o caráter indelével, impresso por estes três sacramentos, que não podem ser repetidos. A mão.
É pela imposição das mãos que Jesus cura os doentes e abençoa as crianças. O mesmo farão os apóstolos, em seu nome. Ainda mais, é pela imposição das mãos dos apóstolos que o Espírito Santo é dado. A Epístola aos Hebreus coloca a imposição das mãos no número dos artigos fundamentais do seu ensino. Este sinal da efusão onipotente do Espírito Santo guarda a Igreja nas suas epicleses sacramentais. O dedo. É pelo dedo de Deus que Jesus expulsa os demônios. Se a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra pelo dedo de Deus, Êxodo 31:18, a carta de Cristo, entregue ao cuidado dos apóstolos, é escrita com o Espírito de Deus vivo. Não em placas de pedra, mas em placas que são corações de carne. 2 Coríntios 3:3. O hino Veni Creator Spiritus invoca o Espírito Santo como digitus paternae dexterae, dedo da mão direita do Pai. A pomba. No final do dilúvio, cujo simbolismo tem a ver com o batismo, a pomba solta por Noé regressa com um ramo verde de oliveira no bico, sinal de que a terra é outra vez habitável. Quando Cristo sobe das águas do seu batismo, o Espírito Santo, sob a forma de uma pomba, desce e paira sobre ele. O Espírito desce e repousa no coração purificado dos batizados. Em certas igrejas, a sagrada reserva eucarística é conservada num relicário metálico em forma de pomba, o columbarium, suspenso sobre o altar. O símbolo da pomba para significar o Espírito Santo é tradicional na iconografia cristã. 3. O Espírito e a Palavra de Deus, no tempo das promessas. Número 702. Desde o princípio até a plenitude do tempo, a missão conjunta do Verbo e do Espírito do Pai permanece oculta, mas está atuante. O Espírito de Deus prepara o tempo do Messias. E um e outro, ainda não plenamente revelados, já são prometidos com o fim de serem esperados e acolhidos quando da sua manifestação. É por isso que, quando a Igreja lê o Antigo Testamento, perscruta nele o que o Espírito, que falou pelos profetas, nos quer dizer acerca de Cristo. Por profetas, a fé da Igreja entende aqui todos aqueles que o Espírito Santo inspirou no anúncio vivo e na redação dos livros santos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. A tradição judaica distingue a lei, os 5 primeiros livros ou Pentateuco, os profetas, os livros ditos históricos e proféticos, e os escritos, sobretudo sapienciais, em particular os Salmos. Na criação. Números de 703 a 704. A palavra de Deus e o seu Espírito estão na origem do ser e da vida de todas as criaturas. É próprio do Espírito Santo reinar, santificar e animar a criação, porque ele é Deus consubstancial ao Pai e ao Filho. Pertence-lhe o poder sobre a vida, porque, sendo Deus, guarda a criação do Pai pelo Filho. Quanto ao homem, foi com as suas próprias mãos, quer dizer, com o Filho e o Espírito Santo, que Deus o moldou, e sobre a carne moldada desenhou a sua própria forma, de modo que, mesmo o que havia de ser visível, tivesse a forma divina. O Espírito da Promessa. Números de 705 a 706.
Desfigurado pelo pecado e pela morte, o homem permanece à imagem de Deus, a imagem do Filho, mas está privado da glória de Deus, privado da semelhança. A promessa feita a Abraão inaugura a economia da salvação, no termo da qual o próprio Filho assumirá a imagem e restaurá-la na semelhança com o Pai, voltando a dar-lhe a glória, o Espírito que dá a vida. Contra toda a esperança humana, Deus promete a Abraão uma descendência, como fruto da fé e do poder do Espírito Santo. Nessa descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Essa descendência será o Cristo, no qual a efusão do Espírito Santo fará a unidade dos filhos de Deus dispersos. Comprometendo-se por juramento, Deus obriga-se, desde logo, ao dom do seu Filho muito amado e ao dom do Espírito Santo prometido, que constitui o título de garantia da nossa herança para a redenção do povo que Deus adquiriu para si mesmo. Nas teofanias e na lei. Números de 707 a 708. As teofanias, manifestações de Deus, iluminam o caminho da promessa, dos patriarcas a Moisés e de Josué até as visões que inauguram a missão dos grandes profetas. A tradição cristã sempre reconheceu que, nestas teofanias, o Verbo de Deus se deixava ver e ouvir, ao mesmo tempo revelado e velado, na nuvem do Espírito Santo. Esta pedagogia de Deus manifesta-se especialmente no dom da lei. A lei foi dada como um pedagogo para conduzir o povo a Cristo. Mas a sua impotência para salvar o homem, privado da semelhança divina e o conhecimento acrescido que ela dá do pecado, suscitam o desejo do Espírito Santo. Os gemidos dos salmos são disso testemunho. No reino e no exílio. Números de 709 a 710. A lei, sinal da promessa e da aliança, deveria reger o coração e as instituições do povo nascido da fé de Abraão. Se ouvirdes realmente a minha voz, se guardardes a minha aliança, sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação consagrada. Êxodo 19, 5, 6. Mas depois de David, Israel sucumbe à tentação de se tornar um reino como as outras nações. Ora, o reino, objeto da promessa feita a David, será obra do Espírito Santo. Pertencerá aos que são pobres segundo o Espírito. O esquecimento da lei e a infidelidade à aliança levam à morte. É o exílio, aparentemente o fracasso das promessas, mas, na realidade, fidelidade misteriosa do Deus Salvador e o princípio de uma restauração prometida, mas segundo o Espírito. Era preciso que o povo de Deus sofresse esta purificação. O exílio traz já a sombra da cruz no desígnio de Deus. E o resto dos pobres, que regressa do exílio, é uma das figuras mais transparentes da Igreja. A expectativa do Messias e do seu Espírito. Números de 711 a 716. Eis que vou fazer algo de novo. Isaías 43, 19. Duas linhas proféticas vão ser traçadas, incidindo uma sobre a expectativa do Messias e outra sobre o anúncio de um Espírito novo, convergindo ambas no pequeno resto, o povo dos pobres, que aguarda na esperança a consolação de Israel e a libertação de Jerusalém. Lucas 2, 25, 38. Vimos mais atrás como Jesus cumpriu as profecias que lhe diziam respeito.
Limitamo-nos agora àquelas em que aparece mais clara a relação entre o Messias e o seu espírito. Os traços do rosto do Messias esperado começam a aparecer no livro do Emanuel, quando Isaías teve a visão da glória de Cristo. João 12, 41, particularmente em Isaías 11, 1, 2. Naquele dia, sairá um ramo do tronco de Jessé e um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Os traços do Messias são revelados sobretudo nos cânticos do servo. Estes cânticos anunciam o sentido da paixão de Jesus, indicando assim a maneira como ele derramará o Espírito Santo para dar vida à multidão, não a partir do exterior, mas assumindo a nossa condição de servo. Filipenses 2, 7. Tomando sobre si a nossa morte, ele pode comunicar-nos o seu próprio Espírito de vida. É por isso que Cristo inaugura o anúncio da Boa Nova, apropriando-se desse passo de Isaías. Lucas 4, 18, 19. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me a anunciar a boa nova aos que sofrem, para curar os desesperados, para anunciar a libertação aos exilados e a liberdade aos prisioneiros, para proclamar o ano da graça do Senhor. Os textos proféticos, respeitantes diretamente ao envio do Espírito Santo, são oráculos em que Deus fala ao coração do seu povo na linguagem da promessa, com os acentos do amor e da fidelidade, cujo cumprimento São Pedro proclamará na manhã do Pentecostes. Segundo estas promessas, nos últimos tempos o Espírito do Senhor há de renovar o coração dos homens, gravando neles uma lei nova. Reunirá e reconciliará os povos dispersos e divididos. Transformará a primeira criação e Deus habitará nela com os homens, na paz. O povo dos pobres, dos humildes e dos mansos, totalmente entregues aos desígnios misteriosos do seu Deus, o povo dos que esperam a justiça, não dos homens mas do Messias. Tal é, afinal, a grande obra da missão oculta do Espírito Santo, durante o tempo das promessas, para preparar a vinda de Cristo. É a qualidade do seu coração, purificado e iluminado pelo Espírito, que se exprime nos Salmos. Nestes pobres, o Espírito prepara para o Senhor um povo bem disposto. 4. O Espírito de Cristo na plenitude do tempo. João, precursor, profeta e batista. Números de 717 a 720. Apareceu um homem, enviado por Deus, que tinha o nome de João. João 1, 6. João é cheio do Espírito Santo já desde o seio materno. Lucas 1, 15, 81. Pelo próprio Cristo que a Virgem acabava de conceber por obra e graça do Espírito Santo. A visitação de Maria a Isabel tornou-se, assim, visita de Deus ao seu povo. João é Elias que devia vir. O fogo do Espírito habita nele e fala correr à frente como precursor do Senhor que chega. Em João o precursor, o Espírito Santo acaba de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Lucas 1, 17. João é mais do que um profeta. Nele, o Espírito Santo consuma o falar pelos profetas. João termina o ciclo dos profetas inaugurado por Elias. Anuncia como iminente a consolação de Israel. É ele a voz do Consolador que vai chegar.
tal como fará o Espírito da Verdade, ele vem como testemunha, para dar testemunho da luz. João 1:7. A respeito de João, o Espírito cumpre assim as indagações dos profetas e o desejo dos anjos. Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e permanecer, é ele que batiza no Espírito Santo. Ora, eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus, eis o Cordeiro de Deus. João 1:33-36. Finalmente, com João Batista, o Espírito Santo inaugura, em prefiguração, aquilo que vai realizar com em Cristo: restituir ao homem a semelhança divina. O batismo de João era para o arrependimento. O batismo na água e no Espírito será um novo nascimento. Alegra-te, ó cheia de graça. Números de 721 a 726. Maria, a Santíssima Mãe de Deus, sempre Virgem, é a obra-prima da missão do Filho e do Espírito na plenitude do tempo. Pela primeira vez no desígnio da salvação e porque o seu Espírito a preparou, o Pai encontra a morada na qual o seu Filho e o seu Espírito podem habitar entre os homens. É neste sentido que a tradição da Igreja muitas vezes lê, em relação a Maria, os mais belos textos sobre a sabedoria. Maria é cantada e apresentada na liturgia como o trono da sabedoria. Nela começam a manifestar-se as maravilhas de Deus, que o Espírito vai realizar em Cristo e na Igreja. O Espírito Santo preparou Maria pela sua graça. Convinha que fosse cheia de graça a mãe daquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Ela foi, por pura graça, concebida sem pecado, como a mais humilde das criaturas, a mais capaz de acolher o dom inefável do Onipotente. É a justo título que o anjo Gabriel a saúda como filha de Sião. Ave igual alegra-te. É a ação de graças de todo o povo de Deus, e portanto da Igreja, que ela faz subir até o Pai, no Espírito Santo, com o seu cântico, quando já portadora, em si, do Filho Eterno. Em Maria, o Espírito Santo realiza o desígnio benevolente do Pai. É pelo Espírito Santo que a Virgem concebe e dá à luz o Filho de Deus. A sua virgindade torna-se fecundidade única, pelo poder do Espírito e da fé. Em Maria, o Espírito Santo manifesta o Filho do Pai feito Filho da Virgem. Ela é a sarça ardente da teofânia definitiva. Cheia do Espírito Santo, mostra o Verbo na humildade da sua carne. E é aos pobres e às primícias das nações que ela o dá a conhecer. Finalmente, por Maria, o Espírito começa a pôr em comunhão com Cristo os homens que são objeto do amor benevolente de Deus. E os humildes são sempre os primeiros a recebê-lo. Os pastores, os magos, Simeão e Ana, os esposos de Caná e os primeiros discípulos. No termo desta missão do Espírito, Maria torna-se a mulher, a nova Eva, mãe dos vivos, mãe do Cristo total. É como tal que ela está presente com os 12, num só coração, assíduos na oração. Atos dos Apóstolos 1:14, no alvorecer dos últimos tempos, que o Espírito vai inaugurar na manhã do Pentecostes, com a manifestação da Igreja. Jesus Cristo. Números de 727 a 730. Toda a missão do Filho e do Espírito Santo, na plenitude do tempo, está contida no fato de o Filho ser o ungido do Espírito do Pai, desde a sua encarnação.
Jesus é o Cristo, o Messias. Todo o segundo capítulo do símbolo da fé deve ser lido a esta luz. Toda a obra de Cristo é missão conjunta do Filho e do Espírito Santo. Aqui mencionaremos somente o que se refere à promessa do Espírito Santo feita por Jesus, e à sua doação pelo Senhor glorificado. Jesus não revela plenamente o Espírito Santo enquanto ele próprio não for glorificado pela sua morte e ressurreição. No entanto, sugere pouco a pouco, mesmo no seu ensino às multidões, quando revela que a sua carne será alimento para a vida do mundo. Insinua-o também a Nicodemos, a samaritana e aos que tomam parte na festa dos tabernáculos. Aos seus discípulos, fala dele abertamente a propósito da oração e do testemunho que devem dar. Só quando chega a hora em que vai ser glorificado, é que Jesus promete a vinda do Espírito Santo, pois a sua morte e ressurreição serão o cumprimento da promessa feita aos antepassados. O Espírito da Verdade, o outro Paráclito, será dado pelo Pai a pedido de Jesus. Será enviado pelo Pai em nome de Jesus. Jesus o enviará de junto do Pai, porque do Pai procede. O Espírito Santo virá, nós o conheceremos, ele ficará conosco para sempre, habitará conosco. Há de ensinar-nos tudo, há de lembrar-nos tudo o que Cristo nos disse e dará testemunho dele. Conduzir-nos à verdade total e glorificará a Cristo. Quanto ao mundo, confunde-lo em matéria de pecado, de justiça e de julgamento. Chega, por fim, a hora de Jesus. Jesus entrega o seu Espírito nas mãos do Pai, no momento em que pela sua morte vence a morte, de tal modo que, ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, Romanos 6:4, logo dá o Espírito Santo soprando sobre os discípulos. A partir dessa hora, a missão de Cristo e do Espírito torna-se a missão da Igreja. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. João 20:21. 5. O Espírito e a Igreja nos últimos tempos. O Pentecostes. Números de 731 a 732. No dia de Pentecostes, no termo das 7 semanas pascais, a Páscoa de Cristo completou-se com a efusão do Espírito Santo que se manifestou, se deu e se comunicou como pessoa divina. Da sua plenitude, Cristo Senhor derrama em profusão o Espírito. Neste dia, revelou-se plenamente a Santíssima Trindade. A partir deste dia, o reino anunciado por Cristo abre-se aos que nele creem. Na humildade da carne e na fé, eles participam já na comunhão da Santíssima Trindade. Pela sua vinda, que não cessará jamais, o Espírito Santo faz entrar no mundo nos últimos tempos, no tempo da Igreja, no reino já herdado, mas ainda não consumado. Nós vimos a verdadeira luz, recebemos o Espírito Celeste, encontramos a verdadeira fé. Adoramos a Trindade indivisível, porque foi ela que nos salvou. O Espírito Santo, dom de Deus. Números de 733 a 736. Deus é amor. 1 João 4:8-16, e o amor é o primeiro bom que contém todos os outros. Este amor derramou Deus nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Uma vez que estamos mortos, ou pelo menos feridos pelo pecado, o primeiro efeito do dom do amor é a remissão dos nossos pecados.
E é a comunhão do Espírito Santo, segundo Coríntios 13, que, na Igreja, restitui aos batizados a semelhança divina perdida pelo pecado. Ele dá-nos então as arras ou as primícias da nossa herança, a própria vida da Santíssima Trindade, que consiste em amar como Ele nos amou. Este amor, a caridade de que se fala em 1 Coríntios 13, é o princípio da vida nova em Cristo, tornada possível graças ao fato de termos recebido uma força vinda do alto, a do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos 1:8. É graças a esta força do Espírito que os filhos de Deus podem dar fruto. Aquele que nos enxertou na verdadeira vide far-nos a dar os frutos do Espírito: caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Gálatas 5:22-23. O Espírito é a nossa vida. Quanto mais renunciarmos a nós próprios, mais caminharemos segundo o Espírito. Pela comunhão com Ele, o Espírito Santo torna-nos espirituais, recoloca-nos no paraíso, reconduz-nos ao reino dos céus e à adopção filial, dá-nos a confiança de chamar Pai a Deus e de participar na graça de Cristo, de ser chamados filhos da luz e de tomar parte na glória eterna. O Espírito Santo e a Igreja. Números de 737 a 741. A missão de Cristo e do Espírito Santo completa-se na Igreja, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Esta missão conjunta associa, doravante, os fiéis de Cristo à sua comunhão com o Pai no Espírito Santo. O Espírito prepara os homens e adianta-se-lhes com a sua graça para os atrair a Cristo. Manifesta-lhes o Senhor ressuscitado, lembra-lhes a sua palavra e abre-lhes o Espírito à inteligência da sua morte e da sua ressurreição. Torna-lhes presente o mistério de Cristo, principalmente na Eucaristia, com o fim de os reconciliar, de os pôr em comunhão com Deus, para os fazer dar muito fruto. Assim, a missão da Igreja não se acrescenta à de Cristo e do Espírito Santo, mas é o sacramento dela. Por todo o seu ser em todos os seus membros, é enviada para anunciar e testemunhar, atualizar e derramar o mistério da comunhão da Santíssima Trindade. Será este o objeto do próximo artigo. Nós todos, que recebemos o único e mesmo Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, fundimo-nos entre nós e com Deus. Porque, embora sejamos numerosos separadamente, e Cristo faça com que o Espírito do Pai e seu habite em cada um de nós, este Espírito único e indivisível reconduz pessoalmente à unidade os que são distintos entre si, e faz com que todos apareçam nele como sendo um só. E assim como o poder da santa humanidade de Cristo faz com que todos aqueles em quem ela se encontra formem um só corpo, penso que, do mesmo modo, o Espírito de Deus, que habita em todos, único e indivisível, os leva todos à unidade espiritual. Uma vez que o Espírito Santo é a unção de Cristo, é Cristo, a cabeça do corpo, quem o derrama nos seus membros para os alimentar, os curar, os organizar nas suas mútuas funções, os vivificar, os enviar a dar testemunho, os associar à sua oferta ao Pai e à sua intercessão pelo mundo inteiro. É pelos sacramentos da Igreja que Cristo comunica aos membros do seu corpo o seu Espírito Santo e Santificador. Será este o objeto da segunda parte do Catecismo.
Estas maravilhas de Deus, oferecidas aos crentes nos sacramentos da Igreja, dão os seus frutos na vida nova em Cristo, segundo o Espírito. Será este o objeto da terceira parte do Catecismo. Também o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir nas nossas orações. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Romanos 8, 26. O Espírito Santo, artífice das obras de Deus, é o mestre da oração. Será este o objeto da quarta parte do Catecismo. Resumindo, Números de 742 a 747. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Gálatas 4, 6. Desde o princípio até a consumação do tempo, quando Deus envia o seu Filho, envia sempre o seu Espírito. A missão dos dois é conjunta e inseparável. Na plenitude dos tempos, o Espírito Santo realiza em Maria todas as preparações para a vinda de Cristo ao povo de Deus. Pela ação do Espírito Santo em ela, o Pai dá ao mundo Emanuel, Deus conosco. Mateus 1, 23. O Filho de Deus é consagrado Cristo, Messias, pela unção do Espírito Santo, na sua encarnação. Pela sua morte e ressurreição, Jesus foi constituído Senhor e Cristo na glória. Da sua plenitude, ele derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre a Igreja. O Espírito Santo, que Cristo cabeça derrama sobre os seus membros, constrói, anima e santifica a Igreja. Ela é o sacramento da comunhão da Santíssima Trindade com os homens.